A gente tá vivendo um período muito conturbado. Se você não é nenhum alienígena ou alguém que tá isolado numa caverna, você tá vendo que as coisas estão meio esquisitas. É tarifaço, é IA falando que vai te substituir, é o mercado meio esquisito, o cliente fala que vai contratar e depois não contrata, são novos entrantes. Tudo isso tá acontecendo com uma dinâmica muito intensa. E é muito normal ficar perdidinho sem saber pra onde ir, o que que olha, o que que não olha. E eu também não sei se eu tenho a condição de te dar todas essas respostas, mas eu tenho alguns conselhos pra te dar que me ajudam muito nesses momentos, assim. E não sei se você percebeu, mas a gente vai ver isso aqui cada vez mais daqui pra frente, porque somos pessoas adultas tendo que lidar com problemas de gente adulta. Porque as pessoas sempre me pedem conselhos ou perspectivas sobre como tá o mercado, ou até mesmo como continuar evoluindo na própria carreira. E por isso que eu fiz isso daqui. Porque eu tento ajudar no que posso, mas obviamente nem sempre eu tenho todas as respostas. Então qual que foi a minha ideia aqui? Tentar documentar alguns desses conselhos e resumir isso num vídeo, que também virou e-mail, tá? Então se você tá vindo do e-mail, obrigado. Se você tá vindo do Carrossel, obrigado. Se você tá vindo do YouTube, obrigado. Mas é muito legal que você se inscreva e deixe seu comentário aqui também, porque isso ajuda muita gente e eu vou fazer esse canal dar certo. Quem sabe não é esse vídeo que vai fazer esse canal dar certo. Depende de você. Agora me ajuda. Só quero deixar uma coisa muito clara antes, é que esse texto aqui, esses conselhos, eles foram escritos sobre a minha perspectiva. Principalmente na perspectiva de uma pessoa que é criativa e que gere uma marca e a comunicação dela, de certa forma. E eu espero que alguns desses pontos se apliquem num contexto bem mais amplo do que o que eu quero trazer aqui também. Então, eu quero que você pense isso aqui não como um cardápio, um menu com as coisas que você deve fazer, mas sim como um buffet, que você pega o que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, porque a fome é sua, não é minha. Eu espero que você faça alguma dessas coisas nos próximos dias, mas você só faz também se você quiser, tá? Fica à vontade. Então meu primeiro conselho aqui é, cara, transforme coisas em histórias. A IA pode saber de muitas coisas, mas nem sempre ela é boa em contar uma história sobre o que essas coisas significam. Pratica transformar a informação em narrativa. Isso vai fazer uma maravilha em entrevista, reunião com cliente, ou até mesmo tentar compartilhar as suas ideias online. A segunda coisa é leia bastante de uma forma muito estranha. Consumir de todos os lugares, tentar ter o máximo de informação é muito legal, mas sabe o que é mais legal ainda? Você consumir coisas que outras pessoas não consomem, porque é isso que tende a transformar o teu ponto de vista numa coisa muito única. Tua perspectiva é teu superpoder, então é muito importante que você cultive isso, e com uma variedade de sementes muito grande, só pra continuar a analogia aqui. Então, por exemplo, cara, eu já falei aqui N vezes, eu tô lendo um livro que fala de paleontologia, tô lendo um livro de comunicação, tô lendo um livro de negócio, tô lendo um livro que fala de Alzheimer, então, tipo assim, uma miscelânea de assuntos justamente porque isso vai me dando repertório. E é o que leva a gente pra terceira dica, que é você aprender a praticar o enquadramento. O que é isso? O mesmo ponto ele pode ser formulado de diversas maneiras, especialmente quando você lida com diferentes tipos de pessoas em diferentes perspectivas do seu dia. Se você lida com o seu chefe, se você lida com a pessoa que está abaixo de você, se você lida com o parceiro, se você lida com um seguidor, a audiência, é muito importante que você entenda com quem você está falando antes de estruturar o teu pensamento para tornar isso o mais acessível possível. É muito importante você ter um teste de realidade das suas ideias. E aí a gente vai pro quarto ponto, que é quando você vai apresentar essas ideias. Eu tenho uma dica que é da época que eu usei desde a faculdade, que, cara, leva pra tudo da tua vida. Um slide por mensagem. Se você estiver preparando uma apresentação, se você estiver preparando um carrossel, qualquer coisa que o valha, um vídeo mesmo, certifique-se sempre de ter um ponto por slide. A quantidade de coisas que as pessoas colocam num slide, mesmo as pessoas mais sêniores do mercado, é absurda. A gente tem uma avareza cognitiva muito grande enquanto consumidor. Então, a gente tem que tornar o tempo todo o nosso raciocínio o mais fácil possível de ser compreendido. E o nosso quinto ponto aqui é a gente aprender a usar a gramática ao nosso favor. Vou dar um exemplo para você. Palavra como insight ou estratégia, elas têm um significado muito grande, são carregadas de significado. Mas uma maneira prática de escrever essas duas coisas é pensar em termos de porquê e pra quê. Dizer que algo tá acontecendo é uma observação. Dizer que algo tá acontecendo por causa disso te aproxima de ter um insight. Da mesma forma, dizer que quer alcançar algo é um objetivo, mas dizer que você quer alcançar algo fazendo X, Y, Z te aproxima de uma estratégia. Aliás, a gente vai pro sexto ponto agora, que é aprender a fazer engenharia reversa. Pega o trabalho que você gosta, um texto que você leu, um vídeo que você viu, um carrossel que você gostou, um rios que você gostou, e tenta fazer a engenharia reversa disso, para chegar ou tentar imaginar qual foi o briefing que levou aquilo dali. O sétimo ponto é que você converse sobre as coisas que você está fazendo. Boa parte do que a gente faz é resumido em documento, apresentação e tal, e a gente tem pouquíssimo espaço para falar sobre essas coisas, para conversar sobre essas coisas. As lives têm me ajudado muito, os vídeos do YouTube também, mas talvez você não tenha esse ambiente, então é importante que você tenha algumas pessoas que possam ouvir as suas ideias ou ter suas ideias apresentadas para que você tenha um feedback
um pouquinho mais constante ali para que você consiga ter melhoria. O 8º ponto aqui é torne as coisas chatas interessantes. E é por isso que a partir de agora eu vou parar de contar os pontos também, porque talvez eu me esqueça aqui de quais são os conselhos que eu tô dando. Mas é óbvio que todo mundo quer trabalhar com briefing, com marca interessante e tal, mas na verdade tem uma oportunidade muito grande no mercado para pessoas que conseguem fazer coisas sem graças ou desinteressantes se tornarem interessantes para outras pessoas. Tenta encontrar alguma coisa que as pessoas acham sem graça, mas você não. E explora isso de uma maneira que você consiga se tornar uma pessoa inovadora dentro desse setor que é sem graça. A gente faz isso, por exemplo, falando da rotina do social media com os memes que rolam todo sábado no nosso perfil do Instagram. O 9º ponto aqui, eu falei que ia parar, mas eu vou continuar, mas o 9º ponto aqui é assuma o problema. Um ponto de pressão que eu percebo com a maioria das pessoas com quais eu converso, principalmente com alunos da Cook e até mesmo clientes, é que a galera tem uma necessidade muito grande de ter resposta para tudo. E eu vou te contar um segredo, você não precisa disso. Seu trabalho não é ter a ideia, mas sim identificar o problema que essa ideia pretende resolver. Se você insistir muito nisso, você vai ser uma pessoa que agrega valor. Eu gosto muito de pessoas, e esse aqui é o nosso 10º conselho, que conseguem expor a sua dieta de consumo de conteúdo. É muito possível que você tenha referências e coisas que você consome que estão muito fora da minha bolha. Então considera isso na hora que você for pensar que você não tem uma grande ideia, uma grande perspectiva sobre um determinado assunto. Considera que você tem vivências e visões e referências muito diferentes das minhas. E isso é o que torna o teu ponto de vista único mais uma vez. Ajuda os teus clientes e seguidores e chefes, sei lá com quem você quer falar, mostrando pra eles a tua dieta, o que você tem consumido, como que você consome e como que você leva aquilo ali pro teu dia a dia. Esse daqui é um insight pra gerar conteúdo infinito, inclusive. Cara, tenta sempre ganhar impulso. Esse aqui é o nosso 11º conselho. Eu entendo, todo mundo tem medo de dizer a coisa errada. E eu tô aqui pra te falar que é absolutamente aceitável falar coisa errada, desde que gere algo um pouco menos errado, porque isso é importante também, você tem que ter essa responsabilidade. O nosso processo criativo, pessoas criativas, elas precisam dessa tentativa e erro. E é bem raro que alguém acerte de primeira. Se acerta, é a exceção que prova a regra. É muito mais importante trazer perguntas e estímulos para todo mundo que está ao teu redor do que trazer respostas. A 12ª dica é aprender a fazer perguntas sem julgamento. Porque parte do teu trabalho é fazer pergunta. Então, quanto mais você praticar, melhor. Tem um duplo benefício, inclusive, em fazer perguntas sem julgá-las previamente. Primeiro, você entende algo melhor. Segundo, você ajuda outras pessoas a esclarecer esse pensamento. Nunca presuma que alguém sabe exatamente o que quer dizer e nunca tenha medo de perguntar. Fala um pouquinho mais. A 13ª dica aqui, cara, e isso não é conflito de interesse, é encontre um mentor e esse mentor não sou eu, tá? Que eu não vendo esse tipo de coisa. E nem precisa ser algo formal também, mas ter uma rede de pessoas com quem você pode conversar e confiar também é importante sempre que você precisa de conselhos, e a gente precisa de conselho o tempo todo. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. Eu tenho muitos meus amigos como mentores, assim, eu tenho amigos do mercado financeiro, tenho amigos médicos, tenho amigo nutricionista, tenho amigo educador físico, tenho amigo administrador, então eu tô sempre trocando ideia com essas pessoas de assuntos diversos para tentar aumentar até esse meu repertório também. E são todas mentorias informais, as pessoas sabem que elas estão sendo usadas, que eu estou sugando o conhecimento delas, mas é um comum acordo ali porque eles também me acionam quando precisam de algo voltado à marketing, à comunicação e tal. O que leva a gente ao 14º ponto, que é você saber como descobrir as coisas. O nosso trabalho não é só saber as coisas, magicamente a gente chega a um pensamento, sabe? Nosso trabalho é saber como descobrir as coisas. Isso remete a muita leitura, como eu falei ali mais cedo, onde a questão não é ler e consumir tudo, mas ter uma ampla gama de fontes para consultar. E consultar sempre que necessário para um trabalho específico. Isso é uma parada muito importante, você ter a sua biblioteca de referências mental que você consegue acionar quando tem um determinado assunto. E o que leva a gente para a 15ª última dica, que é estude os fundamentos. Cara, sempre me perguntam, Hector, como é que você se mantém informado? Como é que você se mantém informado? Cara, eu vou nos fundamentos do marketing, da comunicação sempre que possível. Eu não quero nem falar dessa briga em ensino superior ou não e tal. Eu acho que é importante sim, quem me acompanha sabe da minha opinião. Mas eu acho importante você ter podcast, você ter livro, você ter canais também para acompanhar e sempre tentar sugar um pouco mais desses fundamentos. As pessoas que são grandes especialistas de marketing, eles têm livros escritos com metodologias e métodos e ferramentas que estão aí há anos, não só de marketing, mas de negócios como um todo, e eu acho que é muito válido você entender esses fundamentos, é ir pra base mesmo, a primícia da coisa. É importante que você pesquise, mas também é muito importante que você consuma muito além daquilo que você chama de trabalho. E a gente encerra por aqui, porque agora você tem um buffet de conselhos e ideias, e que tal você escolher uma e aplicar nos próximos dias? E que tal também você comentar me dizendo se alguma dessas aqui fez sentido pra você? O próximo passo é teu, mas você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar comigo invariavelmente para mais conteúdos como esse. Se você quiser, inclusive, falar aqui, não, é que eu queria muito que você falasse sobre determinado assunto, comenta aqui também, me ajuda aí, que isso ajuda todo mundo.